Gravando, senhor presidente. Bom dia a todos, meu nome é Marco Teixeira, estamos iniciando em 4 de julho de 2024, sessão na 5ª Câmara Julgadora. Eu cumprimento meus colegas, doutor Ramon, doutor Luiz, doutora Sulamita, também cumprimento o representante fiscal na sessão, cumprimento os ilustres patronos presentes, cumprimento também o Jailson, e vamos iniciar aqui a sessão. O quórum já está estabelecido. Aqui queria iniciar pelo processo da Nestlé 5011-499. E o relator é o doutor Luiz. E o patrono é o doutor Rafael, correto? Ou não? Arthur, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Bom dia, doutor Arthur. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso, doutor. Então, eu passo a palavra ao doutor Luiz. Por favor, leia a acusação. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. A acusação é composta por 5 itens. Item 1, ICMS próprio. Item 2, ICMS-ST. Se reporta as operações de saída tributada envolvendo produtos lácteos de diversas marcas comercializadas pelo grupo Nestlé que foram considerados como leites modificados. Item 1.3, ICMI próprio, e item 1.4, ICMS-ST, diz respeito à operação de saída com cápsulas de café, e o item 1.5 trata de operações de saída tributada dos biscoitos Nesfit, Passatempo e Tostines, que a recorrente tributou como integrante da cesta básica. Esse é o resumo da acusação. Doutor Arthur, então o senhor tem 15 minutos para a sustentação. Perfeito, presidente. Cumprimento novamente todos os ilustres juízes, ilustres representantes da representação fiscal. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui nessa polêmica 5ª Câmara. Aqui nós temos 3 grupos de produtos. A discussão é o tema da cesta básica, mas são 3 grupos de produtos, que são cafés, leites em pó e biscoitos. O ponto dos cafés foi debatido recentemente aqui nessa polêmica Câmara. Não pretendo tomar o tempo dos senhores, eu sei que o entendimento dos senhores já está formado em relação a esse ponto. O que eu gostaria apenas aqui nessa sustentação é, em relação ao tema dos cafés, pontuar uma questão que é diferente daquele outro caso que foi julgado, mas apenas uma questão, não vou entrar na questão de mérito de novo, e depois eu vou focar aqui nos temas novos, que são dos leites em pó e dos biscoitos. O ponto que eu queria chamar a atenção dos senhores em relação ao tema dos cafés é a questão da resposta à consulta que foi favorável aos contribuintes, que foi editada em 2013 em favor de um consulente que também comercializava cápsula de café e cujo teor foi publicado em 2017, servindo, nos termos do artigo 524 do Regulamento ICMS como orientação aos demais contribuintes. No julgamento anterior, que nós tivemos aqui nessa polêmica Câmara, o entendimento que prevaleceu aqui foi do Dr. Ramon, em que ele apontou ali um óbice, para que essa resposta à consulta favorável seria aplicada aqui para a recorrente. E que óbice seria esse? Essa resposta à consulta foi publicada no dia 29 de agosto de 2017. Naquela ocasião, o primeiro fato gerador, e aqui na parte de baixo do slide, transcrevi aqui uns senhores um trecho aqui do voto do ilustre juiz Ramon. Ele diz que o primeiro fato gerador teria ocorrido no dia 1º de agosto de 2017, quase um mês antes da publicação da resposta à consulta, motivo pelo qual a recorrente não poderia se valer ali do entendimento. Nesse caso, doutores, eu até preparei aqui uma linha do tempo. A gente está numa situação diferente, porque o primeiro fato gerador aconteceu no dia 1º de abril de 2018, ou seja, a resposta à consulta já havia sido publicada. E aqui, o que eu acho que é importante pontuar havia uma praxe no mercado, realmente, de tributar os cafés em cápsulas dentro do contexto da cesta básica. Isso não era feito apenas pela recorrente, era feito para diversos outros contribuintes. Isso muito pela questão da legalidade, porque o regulamento ICMS, quando quer
colocar ali uma questão da embalagem ou algo assim como uma condicionante para a fruição do benefício, o faz expressamente. Nesse caso, não o fez. Então, era uma praxe do mercado. Quando veio, né, essa resposta à consulta, isso apenas deu mais segurança ainda para o contribuinte para agir da forma como vinha agindo. Existiam autuações, a recorrente foi autuada no passado a respeito da matéria? Sim, foi autuada, mas assim, no entendimento da recorrente, foram agentes fiscais que manifestaram um entendimento que, inclusive, contrariava uma orientação expressa da Secretaria da Fazenda que foi divulgada ao público. Então, o fato da recorrente ter sido autuada não a obrigava a concordar com a acusação fiscal, tanto que todos os lançamentos tributários foram impugnados e a recorrente se valeu, né, acreditando daquela orientação divulgada ao público que apenas reforçava o seu entendimento. Então, aqui, a recorrente não vê óbice para que esse entendimento seja aplicado, esse entendimento favorável, vigente durante os fatos geradores, seja aplicado aqui para esse caso específico. E aqui, senhores, apenas para fechar esse ponto do café, acho que tem uma questão muito interessante, que é de um tratamento anti-isonômico, mesmo uma questão concorrencial, né? Porque a gente está olhando para o mercado e tem um player ali que fez uma consulta e para ele o entendimento foi um. Agora, para a recorrente, o entendimento está sendo outro. Nós não estamos falando aqui de um regime especial, por exemplo, negociados em bases individuais com o Estado de São Paulo. Nós estamos falando aqui de um benefício fiscal que está previsto no regulamento do ICMS, é um benefício geral. Então, assim, não teria motivo para que a interpretação desse benefício para um contribuinte fosse feita de uma forma e a interpretação do mesmo dispositivo para outros contribuintes fosse feita de outra forma. Seria claramente aqui um tratamento anti-isonômico, anticoncorrencial. Questão do mérito do café, como eu já disse, eu não pretendo cansar os senhores, eu conheço o entendimento. Eu queria agora já passar aqui para o tema dos leites em pó. Aqui, senhores, tem um fato superveniente, uma questão bastante relevante que eu gostaria de trazer aos senhores, que super recentemente ficaram prontos laudos do INT, que é do Instituto Nacional de Tecnologia, que é vinculado aí ao governo federal, em que, até por se tratar de uma questão extremamente técnica, né, o que é um leite em pó, o que é um composto lácteo, uma fórmula infantil, um leite modificado, cada um desses termos compreende uma gama de produtos com características técnicas específicas, e aqui a gente está falando de engenharia de alimentos e de regras que são regulamentadas aí no âmbito do MAPA e da Anvisa. Esse laudo foi encomendado para o INT muito antes desse auto de infração ter sido lavrado, tá? Ele ficou pronto agora, mas como por se tratar, né, de um órgão público, existem todos os trâmites ali e uma certa morosidade até que os documentos ficassem prontos, né, até pelo alto volume de trabalhos desse órgão, mas o fato os laudos ficaram prontos recentemente e avaliaram item a item os produtos da recorrente versus as classificações técnicas, leite em pó, leite modificado, e as conclusões do laudo foram categóricas. Esse laudo foi juntado, eu até peço desculpa aos senhores por não ter apresentado esse laudo antes, mas, de fato, ele foi disponibilizado a nós recentemente. Então, nós trouxemos aí em sede memoriais, a gente até vai fazer um pedido aqui para conversão em diligência, a fim de que esses documentos sejam devidamente examinados. Mas nesse slide aqui, senhores, eu trouxe aqui no começo um trechinho da própria adesão recorrida, em que se diz, veja, são leites modificados e não leites em pó. E embaixo a gente trouxe aqui trechinhos do laudo INT que explica o que é um leite modificado, o que é um leite em pó. E chega às conclusões que, veja, para que um produto seja caracterizado como leite modificado, o produto precisa sofrer adição de ingredientes específicos, adição de fermento láctico, ácido láctico, açúcares, sucos de frutas, outras substâncias. São ingredientes que não se verificam nos produtos da recorrente que foram autuados. E tem uma questão interessante, que a adesão recorrida, e até pela questão da complexidade da matéria mesmo, ora se refere aos produtos como leites modificados, ora se refere como composto lácteo, e ora se refere como fórmula infantil. Aparentemente não se dando conta de que cada uma dessas definições, a que eles se referem como se fosse a mesma coisa, são coisas diferentes, são definições técnicas diferentes. E o laudo do INT aborda cada uma dessas definições
e atesta de forma categórica que os leites em pó comercializados pela recorrente não se enquadram na definição técnica de composto lácteo, não se enquadram na definição técnica de fórmula infantil, e muito menos de leite modificado, mas sim são efetivamente leites em pó aos olhos da legislação. O laudo também aborda a questão que foi aparentemente o que levou à lavratura do Alto, que, mas esses leites em pó recebem ali a adição de vitaminas e minerais e de leciticina de soja, que é o que a gente chama de aditivo autorizado, né? Existe uma definição do próprio mapa e da Anvisa que fala sobre aditivo autorizado, ou seja, com produtos que podem ser adicionados no leite em pó sem que isso desvirtue sua característica. E todos esses aspectos foram apreciados lá no DNT, que conclui que ali, até tem um trechinho aqui embaixo, aqui no slide, que fala, não foi constatada a inclusão, presença de algum componente aditivo não autorizado ou elemento estranho em qualquer proporção que impedisse o enquadramento dos produtos como leite em pó. Isso aqui é um trecho do laudo do INT, cuja íntegra está juntada aos autos e foi juntada super recentemente. Mais um ponto aqui que eu gostaria de trazer, eu lembro que no último julgamento sobre café, um dos juízes aqui presente chegou a comentar que consultou ali a jurisprudência do TJ para checar como que estava a discussão do café ali nos tribunais, e foi citado um precedente. E o interessante é que esse precedente que foi citado ali, ele também abordava leite em pó. Tá? É um precedente recente da 6ª Câmara do TJ de São Paulo. E aqui eu trouxe aos senhores os trechos que falam do leite em pó e cujo acórdão foi favorável ao contribuinte, porque teve uma perícia técnica ali que, na mesma linha dos laudos do INT, concluiu que os produtos autuados se enquadram efetivamente como leite em pó. Tá? Aqui eu listei aqui quais são os produtos que nós estamos falando. E as conclusões do INT aqui embaixo. Aqui, só para eu fechar o ponto dos leites em pó, acho que tem uma questão interessante, que é a questão da juntada de provas extemporâneas, né? Porque esses laudos ficaram prontos recentemente. A gente preparou uma linha do tempo que mostra que o requerimento para que esses laudos, o pedido desses laudos para o INT foi formalizado lá em 2022. O auto de infração foi lavado em abril de 2023 e os laudos foram emitidos em fevereiro de 2024 e depois disponibilizados ao contribuinte. Muito recentemente, senhores, nós tivemos 2 casos sobre leite em pó julgados pela 2ª Câmara aqui do Egrégio Tite, em que a situação foi praticamente a mesma. Nós apresentamos os laudos ali, e também foi em sede de memoriais, e a 2ª Câmara do Tite determinou a conversão em diligência para que, até em respeito à verdade material e às regras do próprio regimento interno do Tite, esses laudos fossem apreciados, porque o teor desses laudos é muito relevante para o desfecho aqui da controvérsia. E, de novo, eles ficaram prontos depois que o auto de infração foi formalizado. Passando aqui para o último tópico, que é o tópico dos biscoitos. Esse é o tópico, é a primeira vez, né, na recorrente que a gente viu um agente fiscal questionar essa questão dos biscoitos. E desde então também a gente não viu mais nenhum auto de infração na mesma linha, em que o fiscal basicamente questiona o enquadramento na cesta básica de determinados biscoitos por conter ali mel, fibras, pedaços de frutas, canela, gergelim, enfim, ele lista ali alguns componentes que aos seus olhos seriam impeditivos para a fruição do benefício da cesta básica. E aí aqui, senhores, a gente fala de princípio da legalidade e trouxemos quais são as exceções, quais são as condições para que o benefício seja fruído em relação aos biscoitos. As vedações são para biscoitos que contêm cacau, recheados, cobertos ou amanteigados. Os produtos que foram autuados não se enquadram em nenhuma dessas exceções. Aqui eu trouxe um rol dos produtos aos senhores e até coloquei aqui como exemplo algumas imagens para ficar bem didático. Nós estamos falando aqui da Passatempo, aquela bolacha, enfim, uma bolacha de consumo popular que é bastante comum. E aqui, claramente, nós não estamos falando, não é a Passatempo recheada, nós estamos falando daquela Passatempo que, enfim, que é só aquela casquinha, bolachinha, não é um produto amanteigado. Nós trouxemos aqui o rótulo que mostra realmente assim, que não tem nenhuma vedação para que esse produto não fruísse da benesse da cesta básica.
Trouxe aqui também, senhores, um trechinho do comunicado CAT, que apreciou ali alguns produtos que, inclusive, foram autuados aqui. O comunicado CAT 46 chegou a falar expressamente sobre rosquinhas moldados laminados de coco e biscoitos salgados comuns, dizendo que são produtos que fariam jus ao benefício da cesta básica. Então, assim, e aqui embaixo eu trouxe aos senhores as imagens de alguns desses produtos que se enquadram exatamente no que diz o comunicado CAT. Então, realmente, nesse caso, a gente sequer entendeu muito bem por que o fiscal realmente lavrou um auto de infração em relação a esse tema. E aqui, para fechar, senhores, esse já é o último slide. Aqui, diferentemente do café, que houve aquela discussão se teria premium, e se premium seria um aspecto relevante para fins da fruição da cesta básica, nós não estamos falando aqui de biscoitos premium, tá? São biscoitos claramente de consumo popular. Eu trouxe até algumas imagens aqui de preços, comparando com biscoito de água e sal aqui, que não tem nem discussão que está no benefício da cesta básica. Alguns dos biscoitos aqui são até mais baratos que um biscoito de água e sal. Então, assim, aqui é claramente um biscoito de consumo popular. Então, sequer teria aquela discussão se seria premium ou não para fins de fruição do benefício. É isso. Perdão, tinha mais um slide. Mas, enfim, só para fechar, que aqui a gente também formulou um pedido de conversão de diligência para que os rótulos sejam examinados, porque os rótulos foram todos juntados nos autos. Acho que eram essas as principais considerações. Eu sei que, enfim, o volume de informações é bem grande, então eu fico à disposição dos senhores para qualquer esclarecimento que for necessário. Agradeço os esclarecimentos do patrono e passo a palavra ao relator, doutor Luiz. Presidente, eu vou registrar o voto. Pois não. Já está disponível, presidente, para poder registrar? Deixa eu verificar aqui. Sim, já está disponível para nós. Sim. Bom, vamos ao voto. Eu vou começar no item 8. Parabenizo a sustentação, foi bem direta. Vamos lá. Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso ordinário e de ofício, deles tomam conhecimento, acatando a juntada de documentos requerido pela recorrente, um dia após a interposição de seu recurso ordinário, por reconhecer a ocorrência de possível erro eletrônico, conforme foi por ela alegado, até porque tal prova foi mencionada em sua peça recursal, foi juntada antes da manifestação da representação fiscal, não acatando, portanto, em qualquer prejuízo processual. Do recurso de ofício. A matéria contida no recurso de ofício está limitada ao afastamento da incidência de ICMS próprio sobre saída de mercadorias em bonificação, conforme fundamentações expostas às folhas tais pela Delegacia de Julgamento. Para justificar tal redução, a decisão de piso esclareceu que houve, tanto em julgado do acórdão proferido pelo mandado de segurança tal, a seu favor, tornando definitivo o direito de não incluir os valores das mercadorias saídas em bonificação na base de cálculo do ICMS. A decisão consignou também que a recorrente tinha comprovado às folhas tais que estava protegido por sentença passada em julgado antes da lavratura do auto de infração, o que torna definitivo o seu direito cuja situação jurídica foi confirmada pela adulta representação fiscal às folhas tais. Assim, tendo sido esgotada a matéria no âmbito judicial e reconhecido definitivamente o direito da recorrente, nego provimento ao recurso de ofício, mantendo rígida a decisão de piso sobre esse tema, que aqui fica ratificada. Do recurso ordinário. Todas as acusações contidas no auto de infração se referem à devida redução da carga tributária aplicada pela recorrente, por ter ela, recorrente, considerado que tais mercadorias integrariam a cesta básica, enquanto a autoridade lançadora entendeu que não estariam sendo cumprindo os critérios para tal enquadramento. As acusações podem ser assim resumidas: item 1, ICMS próprio, item 2,
ICMS-ST se reportam as operações de saídas tributadas envolvendo produtos lácteos, leite em pó modificado de diversas marcas comercializadas pelo Grupo Nestlé, em especial Milano, Molico e Linho, para a qual a recorrente fez uso da previsão contida no inciso 2, na previsão tal. O item 3, ICMS próprio, e item 4, ICMS-ST, diz respeito às operações de saída das cápsulas de café da linha Dolce Gusto, sobre as quais a recorrente fez uso das benesses estabelecidas no inciso tal. Item 5, se trata das operações de saídas tributadas de biscoito, das linhas Nesfit, Passatempo e Tostines, onde a recorrente aplicou o quanto previsto no inciso tal. Logo, os temas serão julgados de forma concentrada, levando-se em conta o tipo da mercadoria e o possível normativo do regulamento infringido, uma vez que na importa declara que tal produto, como integrante da cesta básica, o auto de inflação deve ser cancelado. Por outro lado, caso reconhecido que a respectiva mercadoria não se enquadraria nas exceções descritas no correspondentes normativos, tais itens do AOI devem ser mantidos na íntegra. Antes de adentrar na questão de mérito, se mostra necessário consignar que a recorrente fez um esforço herculano para comprovar as características individuais de cada uma de suas mercadorias. Acontece que a questão posta se restringe a determinar se o leite em pó, café cápsula e biscoito comercializado pela recorrente atenderiam às previsões estabelecidas nos incisos do artigo 3º do anexo 2 do regulamento, para fins de aplicação da redução de alíquota. É sobre esse aspecto que o mérito será apreciado. Do leite em pó modificado. Nas operações de saída de leite em pó das marcas Milano, Molico e Ninho, a recorrente apurou ICMS com redução da base de cálculo, de modo que a carga tributária resultou na tributação de 7% do tributo, dando efeito à previsão normativa estabelecida no inciso tal. Por outro lado, a autoridade lançadora entendeu que tais produtos não se enquadrariam como leite em pó, na forma em que definida na decisão normativa CAT 2 de 2009, sustentando como correto o enquadramento das reduções de cálculo previstas dos incisos 2 e 12, ambos do artigo 39 do regulamento, a saber. Aí eu transcrevo. Por essa razão, a autoridade lançadora lavrou o presente auto, exigindo a diferença de impostos não recolhidos pela autuada, ou seja, a diferença de 12% e 7%. Logo, para determinar como correta a aplicação da alíquota ICMS, é de ser verificado se os produtos Milano, Molico e Ninho, objeto de atuação, se caracterizam apenas como leite em pó, na forma da legislação invocada, ou leite em pó modificado. Como já adiantado, a fiscalização segue o entendimento afirmado na decisão normativa CAT 2009, do qual me alinho, no sentido que as benesses previstas no normativo utilizado pela recorrente somente poderiam ser aplicadas ao leite em pó, assim entendido como aquele obtido da secagem de leite extraído a água de sua massa, preservando as mesmas características nutricionais e metabólicas do leite líquido. Eis o que disciplina a decisão normativa CAT 2/2009. Aí eu transcrevo. Dando efeito essencialmente ao quanto transcrito acima, a redução da base de cálculo cesta básica somente é aplicável ao leite em pó, considerando como tal aquele obtido a partir da secagem do leite, extraindo a água de sua massa e mantendo as mesmas características nutricionais e metabólicas. A recorrente, ao enfrentar o item 9 da decisão normativa CAT, assim se manifesta. Aí ela vai falar que, e é verdade, que o leite por ela comercializado é sinônimo do conceito leite em pó. É verdade que os produtos são praticamente sinônimos do leite em pó, porém não são conhecidos pelo público geral como simplesmente leite em pó. Pelo contrário, seguindo a própria propaganda contida nos rótulos apresentados pela recorrente, se trata de leite em pó modificado, com vitaminas, minerais, adição de cálcio, entre outros ingredientes. Como, por exemplo, as folhas tais, se sai do rótulo Ninho a expressão mix de vitaminas e minerais, e nas folhas tais, outro rótulo menciona novo mix de vitaminas e minerais, e ainda, em outro rótulo da mesma linha, é destacado o seguinte trecho: Ninho desenvolveu um novo MBC Forte mais rico em nutrientes. No mesmo sentido, se lê no Milano, onde é apontado que seria 80% mais rico em cálcio, além de outros nutrientes que estão a ele adicionados. E Molico, que dá a publicidade de conter 2 vezes mais cálcio, além de adicionado o exclusivo Mix Restaura, composto por 12 vitaminas e minerais. Logo, sem maiores debates, a leitura simples das embalagens dos produtos atesta que não são conhecidos simplesmente como leite em pó, mas como um produto modificado, aditivado e melhorado. Ademais disso, a própria informação nutricional atesta que as propriedades originais foram melhoradas por meio de adição ao leite em pó de vitaminas A, D e E minerais cálcio, ferro e zinco, com o objetivo de aumentar o potencial nutritivo do produto, o que por si só já afasta a aplicação da alíquota prevista para a cesta básica. Há de ser pesado ainda as alegações da recorrente no sentido que os produtos estariam sujeitos à redução de alíquota por força da instrução normativa número tal do Ministério da Agricultura e a portaria número tal da Vigilância Sanitária.
cujos normativos definem as características do leite em pó, bem como autorizam a inclusão de aditivos previstos na legislação. Ao que importa, a definição direta de leite em pó está disciplinada no item 2.1 da sua normativa 53 do mapa, abaixo transcrito. Entende-se por leite em pó o produto que obtém da desidratação do leite de vaca. O teor da gordura e proteínas pode se ajustar unicamente mediante a adição ou extração de constituintes do leite. Esse é o resumo da norma. A sua composição foi esculpida no item 4.1 da referida norma, que define a matéria-prima, que é só leite de vaca. Como se observa, a única matéria-prima é o próprio de leite de vaca, nada mais. Seguindo a análise no outro normativo ventilado pela recorrente, portaria número tal da Vigilância Sanitária, se extrai no item 3.15. Aqui está falando dos emulsionantes e emulsificantes. Em resultado, é de se incluir que o leite em pó instantâneo será sempre um leite modificado, uma vez que compôs leite em pó, ou seja, leite vaca desidratado, e do aditivo emulsificante. Entendo que tal característica é de conhecimento da recorrente, até porque os rótulos dos produtos indicam o termo instantâneo, o que significa que foi adicionado emulsionante à sua composição, por exemplo, lecitina de soja, para, no caso em discussão, facilitar a diluição do leite em água. A mesma norma estabelece no item 1.2. Aí eu vou transcrever a norma. Isso quer dizer que os ingredientes adicionados com a intenção de majorar a quantidade nutricional do produto, como, por exemplo, a inserção de vitaminas, minerais, novo MBC Forte+, Mix Restaura, entre outros, tornam o produto modificado, afastando a aplicação da alíquota da cesta básica. Tanto entende que a recorrente tem ciência da situação que, em sua defesa, jamais alegou que seus produtos podiam ser resultado direto e único da simples secagem, ou seja, a desidratação de água e da massa do leite, conforme definido na decisão normativa CAT número tal. Nesse passo, não podem ser considerados como leite em pó, para fins de benefício fiscal da redução da base de cálculo preconizada no artigo 3º, uma vez que a benesse é exclusiva para leite em pó, não se aplicando, portanto, ao leite em pó modificado. Por essa razão, mantém os itens 1.1 e 1.2, ratificando as razões de decidir contidas na decisão da Delegacia de Julgamento. Operações com cápsula de café. Relembrando que idêntica matéria e fundamentação foi recentemente apreciada por esta Câmara, quando do julgamento do auto número tal, mais uma vez busca a recorrente redução do ICMS incidente sobre operações de saída de cápsulas de café, com base no inciso tal que dispõe. A legislação do Estado de São Paulo, por sua vez, tem intrínseco objetivo de perseguir a redução do valor tributado dos produtos integrantes cesta básica, o qual comumente é destinado à classe mais carente da população. Em se tratando de norma estadual que versa concessão de benefício de redução de alíquota, ou seja, por corresponder à isenção parcial, aplica-se a interpretação restritiva nos termos previstos no artigo 111 do CTN. Impossível, deste modo, a classificação de cápsulas da marca Dolce Gusto como sendo café torrado, moído, na legislação com redução de base de cálculo, sendo certo que aquele alcançado pela benesse é o básico, cujo preparo é realizado por meio da dissolução em água quente, diferente daquele comerciado em cápsula, que naturalmente clama por um maquinário específico para preparo. Dadas as razões, mantenho a decisão da recorrida para reconhecer que o café torrado e moído, acondicionado em cápsula nesse café Dolce Gusto, não compõe a cesta básica e, portanto, não alcançado pela redução da base de cálculo prevista no inciso tal. Ao tema emergem recentes e reiteradas decisões deste TIT, onde foi discutida idêntica matéria de mérito com a própria recorrente. Aí eu vou transcrever, acho que 5 ou 6 julgados. Importante frisar que idêntico tema também foi alvo de apreciação do Poder Judiciário, conforme termos contidos no acordo número tal, ao apreciar a apelação manejada pela recorrente no auto tal, cabendo destaque à emenda. A declaração judicial ocorrida em 22 de 10 de 2018, no sentido que o café de cápsula da marca Nescafé Dolce Gusto não é um produto que compõe a cesta básica, decorrente da autuação lavrada em 2015 sobre fatos geradores ocorridos em 2013, derruba por completa a alegação da recorrente no sentido que haveria de se manter a redução de alíquota por força da resposta da consulta tributária de 2013, até a edição da resposta da consulta tributária de 2020, quando a Cefaz reforma seu posicionamento, uma vez que desde 2018 a recorrente já sabia que as cápsulas de café não se enquadrariam na seção prevista no inciso no inciso tal. Aqui, presidente, teve até uma dúvida levantada, né, do outro julgamento, né, a mudança de posicionamento da resposta da consulta e a situação específica da Nestlé. Né? Quando eu trouxe esse julgado, foi só para consignar que em 2013, o FAJA de 2013 ele tinha sido autuado em 2014, em 2017 já tinha um posicionamento da administrativo em definitivo, em 2018 já tinha um posicionamento judicial sobre o caso.
né? Não que a gente fosse até obrigado a seguir o precedente, mas pelo menos há o conhecimento da Nestlé. Por fim, se mostra totalmente incabível as ilustrações lançadas pela recorrente sua peça recursal, onde demonstra a possibilidade de utilizar o conteúdo das cápsulas de café para coagem por meio de solução em água quente, onde não demandaria a necessidade de máquina específica. Isso porque em seu site há a divulgação do mesmo produto ilustrado em seu recurso, onde apresenta o seguinte alerta: cápsulas compatíveis apenas com a máquina geração 1, ou seja, não há qualquer orientação no sentido que as máquinas específica é dispensável, pelo contrário, a recorrente expressamente aponta a necessidade e o modelo da máquina a ser utilizado. Quantas milhares de visualizações de vídeo disponibilizados pelo YouTube, onde o usuário estaria comentando a possibilidade de violar as cápsulas para posterior coagem manual, entendo que tal constatação não altera a natureza comercial desempenhada pela recorrente, conforme divulgado em sua publicidade. Ou seja, ainda que alguns usuários finais venham a utilizar o produto de forma incorreta, ou melhor, de forma diversa àquela em que foi idealizado pela indústria, tal fato não modifica a origem e propósito negocial da apuração de venda de máquinas, de venda de cafés em cápsula. Por essa razão, mantenho a acusação contida nos itens 1.3 e 1.4 no tocante à apuração com erro na determinação de base de cálculo do imposto devido, declarando a inaplicabilidade da redução da alíquota contida no inciso tal para as operações de venda de cápsulas em café por não integrar a necessidade básica. Do biscoito Tostini, passatempo Tostini Nesfit. De fato, é uma discussão nova, tá? Gastei muito tempo para tentar entender a discussão. A recorrente argumenta que o biscoito Nesfit Tostini Passatempo, por não conter cacau em sua formulação, bem como não ser recheado, coberto ou manteigado, levam a sua qualificação de bolacha e biscoito de consumo popular, com direito ao benefício de alíquota de 7% da cesta básica. Sem embargo, tomando por base as embalagens apresentadas pela recorrente, fica evidente que tais produtos não se enquadram no conceito de biscoito de bolacha derivado de trigo, dos tipos crencaque, água e sal, maisena, Maria e outros de consumo popular, previsto no artigo 3º, inciso 20 do anexo 2 do regulamento, que estabelece e transcrevo. Isso porque tais biscoitos possuem em sua composição cereais, frutas, tais como arroz integral, aveia, centeio, cevada, maçã, coco, banana, entre outros ingredientes, e que afasta o conceito de produto de cesta básica e de consumo popular. Aqui cabe ratificar o entendimento da delegacia quando conseguindo. Aí eu transcrevo o item 74. Ou seja, da mesma forma em que é apurado pela autoridade lançadora, a delegacia de julgamento também constatou que há cobertura, ainda que parcial, de biscoitos, os quais contam ainda com adição de mel, fibras, pedaços de frutas, canela, gergelim, avelã, entre outros ingredientes. Observa-se as folhas tais, por exemplo, que Nesfit é composto, além de farinha de trigo, por cereais, 67%, aveia em floco, quinoa, farinha de centeio, preparo de limão, lecitina de soja, entre outros diversos ingredientes. O biscoito Tostines, além de outros ingredientes, conta em sua composição com coco, maçã e canela. O rótulo do passatempo, do sabor flocos, é produzido também com diversos ingredientes, cabendo de destaque, por exemplo, 5,9% de chocolate e folhas tais de sabor morango, onde é adicionado 4,9% de granulado de sabor morango. Tem razão a representação fiscal quando conseguir nas folhas tais. Aí eu vou transcrever o entendimento dela. Como se observa, constatou a representação fiscal que a recorrente fabrica tanto os produtos tipo crencaque, Maria, maisena, água e sal, que não foram alvo de atuação, como aqueles mais elaborados e elitizados com aumento substancial do preço do produto por conta de incremento de sua formulação. Nesse sentido, segue a resposta à consulta tributária número tal, de onde se extrai. Aí eu transcrevo ela. Assim, seguindo a norma contida no artigo 111, não há maneira de relativizar ou ampliar a benesse prevista nos itens da cesta básica para aqueles mais elaborados e elitizados. Assim, mantém o item 1.5, ratificando as razões decididas da delegacia. Outros ajustes do auto de infração, do pagamento parcial. Conforme descrito na decisão de piso, a recorrente efetuou o pagamento parcial da exigência, reconhecendo a procedência da acusação no que concerne à venda do composto lácteo molíco e de formas das linhas infantis LAN, cujo enquadramento fiscal se distingue de leite em pó. Segundo consta dos autos, tal recolhimento englobou o valor principal, multa e juros, cujos reflexos tributários estão contidos nos itens 1 e 2 do auto de infração, conforme guias e comprovantes juntados aos autos. Sigo o entendimento apontado pela delegacia, no sentido que não seria o caso de efetuar a apartação,
uma vez que tal pagamento deverá ser considerado após decisão definitiva em esfera administrativa, seja no momento da liquidação do auto de infração pela recorrente, seja por ocasião da inscrição em dívida ativa. Isso porque a verificação da integralidade de pagamento não cabe à delegacia de julgamento ou ao STIT. Porém, a informação de relação de pagamento denota no reconhecimento da procedência parcial da acusação, na exata proporção dos recolhimentos e indicação pela recorrente da matéria que passou à condição de incontroversa. Assim, exceto no que tange as operações confessadas pela recorrente, os itens 1 e 2 foram julgados normalmente, sendo aqui incluída a devida ressalva da desistência da recorrente em concentrar parte da autuação, sobre o qual deverá ser apropriado o recolhimento no limite do valor pago, ressalvado o direito do fisco federal exigir eventuais diferenças das operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo estabelecimento. Adicionalmente, clama a recorrente pelo afastamento da cobrança ICMS sobre a transferência de mercadoria entre seus estabelecimentos. Neste ponto, tem razão a recorrente, tomando por base o voto proferido no auto tal pela juíza Sulamita, as quais, rendendo as mais altas homenagens, faço minhas razões de decidir. Aí eu transcrevo. Assim, com base nessa fundamentação, afasto a incidência ICMS sobre a operação de transferência de mercadoria entre estabelecimentos da recorrente. Do direito ao aproveitamento do crédito. Sustenta ainda a recorrente que, em sendo declarado como legítima a exigência de diferença do imposto, em respeito ao princípio da não cumulatividade, haveria de ser reconhecido o direito dela de complementar seus créditos de ICMS na mesma proporção para fins de abatimento dos débitos ora exigidos. Tal matéria é estranha ao presente feito, que cuida da cobrança de ICMS calculado com erro na base de cálculo, até porque busca em última conta um creditamento de importâncias por ela contestadas sem o correspondente pagamento. De qualquer forma, é certo que o crédito é um direito do contribuinte, cabendo a ele exercê-lo, caso assim entenda, desde que possível e dentro dos limites legais, assumindo o risco e efeito de sua decisão. Ademais disso, o artigo 93 da lei tal estabelece, aí vai sobre a competência do TIT. Logo, em respeito aos limites da competência deste TIT, afasto tal pretensão da atualização da multa. Por fim, rejeito a alegação da recorrente quando sustenta que a penalidade da multa somente pode ser atualizada a partir da fatura do auto de infração, respeito à súmula 3 de 2018, onde foi definido que, eu transcrevo, assim mantida a penalidade conforme índice critério de metodologia lançado pelo auto de infração. Dispositivo. Diante do exposto, conheço do recurso de ofício e nego o provimento em obediência ao acórdão proferido no mandado de segurança número tal, ratificando o afastamento da tributação ICMS próprio das mercadorias remetidas em bonificação. Conheço também do recurso ordinário e dou parcial provimento, apenas para afastar a parte da tributação lançada relativamente à transferência de mercadoria entre estabelecimento do mesmo contribuinte, ou seja, a movimentação de estoque, mantendo isso os demais créditos lançados por meio do auto de infração. Por fim, ratificando a decisão de piso em relação ao pagamento parcial da exigência, correspondente às operações de saídas indicadas pela recorrente, fica considerado que tal recolhimento deverá ser ali apropriado, quando se tornar definitiva a decisão na esfera administrativa, ressalvado o direito do fisco exigir eventuais diferenças. É como voto respeitosamente submeto aos meus pares. Parabenizo a leitura do voto, bem fundamentado, voto extenso, e coloco o processo em discussão. Presidente, quero primeiro parabenizar o doutor Luiz, como de costume, sempre um voto muito bem fundamentado, analisando todas as questões, todos os argumentos levantados. Eu queria aproveitar a presença do doutor Arthur para tirar algumas dúvidas em relação a algumas provas que foram apresentadas. Doutor Arthur, os produtos que estão aqui ora em debate são os mesmos daqueles que foram objeto da decisão judicial que o senhor citou nos seus memoriais? Em parte, sim, doutor Ramon. Em parte, sim. Depois eu posso fazer essa checagem, porque, assim, dentro da marca, né, do Ninho, são vários produtos ali diferentes, e, por vezes, a fiscalização autua alguns, por vezes, autua outros. Mas alguns são, sim, os mesmos, entendeu? Eu não sei se a lista é exatamente igual, mas essa checagem eu posso fazer para o doutor. E segundo o senhor disse, essa decisão se fundamentou no laudo que foi apresentado em sede judicial, é isso? Foi um laudo produzido em sede judicial por uma perita nomeada pela juíza, e cujas conclusões foram a mesma dos laudos do INT que foram juntados nesses autos em sede de memoriais.
mas que não são os mesmos laudos. Os laudos que o senhor apresenta aqui é diferente daquele que foi produzido Não, pelo não, isso, nós não trouxemos o laudo produzido no processo judicial, mas a gente pode fazer a juntada também, se o doutor entender pertinente. O senhor citou que o laudo foi produzido ou solicitado em 2022, é isso? Esse laudo que estamos aqui debatendo? Isso, o laudo do INT foi solicitado ao órgão em 2022 e ficou pronto em 2024. Certo, alta de janeiro de 2023, né? Isso. E esse laudo ele abarca exclusivamente as questões dos leites ou a questão dos biscoitos também? Não, apenas os leites, doutor. Dos biscoitos, realmente a matéria é nova enfim, é a primeira vez que esse ponto foi questionado. Perfeito. Doutor Marco, eu vou pedir vênia, doutor Luiz, o doutor Luiz já até esperava que em relação à questão da DC 49, né? Eu já tenho um posicionamento firmado no sentido de analisar a questão da modulação dos efeitos. Então, quanto a isso, eu pediria vista, mas em adendo, eu vou também pedir vista para melhor analisar a questão do laudo juntado, mesmo que extemporaneamente, na medida em que o doutor Arthur aqui demonstra e comprova que o laudo foi solicitado em tempo anterior ao laboratório dual de inflação, e é sensível às decisões da Câmara, salvo engano, a segunda Câmara, né? Doutora Daniela, nossa colega na oitava Câmara no mandato passado, da necessidade de análise desses laudos para submeter ao contraditório. E parece que é uma questão bastante sensível, inclusive o judiciário tem se fundamentado nesses laudos para poder definir. É uma questão bastante técnica, né? Uma questão que envolve aí componentes. Ah, só mais uma dúvida, doutor Heitor. Esse Claro. laudo que o senhor apresentou, ele aborda a questão do adicional de vitaminas a esses leites? Aborda, sim, tanto o adicional de vitaminas quanto a lecitina de soja, que é o emulsificante, que é classificado como aditivo autorizado pela Anvisa. Perfeito. Então eu vou, por exemplo, vou pedir vênia, doutor Luiz, então eu vou pedir vistas a esse processo para poder analisar essa questão da SC49 e a questão do laudo também apresentado, que me parece pertinente às argumentações do doutor Arthur e talvez a necessidade de conversão em diligência para manifestação da representação e, eventualmente, também da fiscalização. Perfeito. Eu acho muito oportuna mesmo, porque principalmente na questão dos biscoitos, né, é uma análise meio inédita, assim. Eu procurei alguns precedentes, mas especificamente dessas marcas não há, né? Então é muito oportuno um reexame da matéria. E quando eu coloquei a questão da DC49, eu já sabia que haveria um pedido de vistas, né? A gente já tem divergido bastante nesse 49 já tema. julgamos, né? Que era Já Isso. julgamos, matéria Mas assim, nova. como tem uma questão temporal para ser analisada, eu sempre, lógico, a gente não tem a oportunidade de analisar como o doutor teve, né, de verificar aí pontualmente todos os detalhes. Então, a gente sempre pede para poder analisar se cabe a modulação ou não. Perfeito. Perfeito. Então, é, o processo da Nestlé saiu em vistas, doutor Arthur, e breve será recolocado em pauta, o senhor acompanha pela internet, né, pauta divulgada, e se quiser permanecer na sessão, fique à vontade, e se quiser se retirar, também fique à vontade. Perfeito, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção de todos. Tenham um ótimo dia e bom trabalho. Estou aqui encerrando o julgamento. Deixa eu ver aqui. Então, o próximo processo, com a presença de patrono, é o 4. Deixa eu ver se tem isso mesmo. Se não tem mais. Então, é o 4021. 591. Lojas Colombo S.A. Comércio de Utilidades Domésticas. De minha relatoria, é um pedido de retificação de julgado e o patrono está presente, que é o senhor Rafael, é isso? Exato, presidente. Bom dia. Senhor Rafael, bom dia. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso a leitura do relatório e informo que também não vou proferir sustentação oral, só vou acompanhar o julgamento. Ah, pois não. Tudo bem. Então, só um minutinho aqui. De qualquer forma, deixa eu só acertar um ponto aqui.
O que aconteceu aqui? Então, o voto está registrado, inclusive ele já estava à disposição dos colegas. Passo a leitura, a partir do item 23. O AIN trata de 3 infrações: crédito indevido, emissão e escrituração de notas fiscais de entrada emitidas pelo próprio contribuinte com CFAP 1603, ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária, nenhuma das hipóteses do artigo 269 do RICMES, é o item 1.1, crédito indevido por ter lançado no campo outros créditos das GIAs, ressarcimento de substituição tributária por estabelecimento do contribuinte substituído, sem cumprimento da portaria CAT 1799, arquivos magnéticos previstos nos artigos 4º e 13º, fora dos padrões estabelecidos pela referida portaria, é o item 1.2, crédito indevido por ter lançado no campo outros créditos do livro registro de apuração do ICMS e da GIA deste período, valor a título de outros créditos para ajuste de apuração ICMS e artigo 70 do RICMES, em hipótese não prevista pela legislação, transferência de saldo credor da empresa incorporada autuada. Item 1.3. Conforme o artigo 15, né, da Lei 13.457 de 2009, tem a definição, estipula que a decisão de qualquer instância administrativa que contiver erro, de fato, será passível de retificação, devendo o processo ser submetido à apreciação do respectivo órgão de julgamento. O conhecimento do pedido de retificação do julgado depende da demonstração de que houve a introdução de um erro de fato pela decisão atacada. Todavia, a lei do contencioso não especifica o que seria um erro de fato, de forma que eu trouxe aqui como subsídio o parágrafo 1º do artigo 966 do CPC, que subsidia a matéria tratada. E transcrevo o artigo, falo da jurisprudência, que tem indicado 4 requisitos para o reconhecimento de erro de fato. E transcrevo a jurisprudência e digo, tendo em vista o acima exposto, passo a analisar as alegações do autuado. Em relação ao item 1.1, o autuado recebeu, em operações de transferência, diversas mercadorias oriundas de estabelecimentos que possuem outros estados da federação. Considerando que a atividade exercida pelo autuado é a de comércio varejista, tais mercadorias devem ser remetidas ao Estado de São Paulo sob o regime de substituição tributária, ou seja, com o remetente calculando e recolhendo não apenas o ICMS próprio, mas também o ICMS que será devido nas operações subsequentes, dentro do Estado de São Paulo. E aí transcrevo o trecho da decisão recorrida, onde, abre aspas, eu vou ressaltar alguns pontos. Aqui no item 35, disse que não se desconhece que o comunicado CAT 1908 estende a aplicação das alíquotas reduzidas, além dos fabricantes, também para os atacadistas e varejistas, o que incluiria a recorrente. Tal dispositivo poderia dar a entender, em uma primeira análise, que essa alíquota de 7% seria aplicada em toda a cadeia, sendo esta alíquota efetiva para o consumidor final. É o que parece entender a recorrente. Fecho aspas e abro aspas de novo num outro ponto, onde cita-se o comunicado CAT, no item 2, onde fala, abre aspas, nesse caso é vedado o crédito do imposto relativo às entradas dos produtos e seus insumos, proporcionalmente à parcela correspondente à redução de base de cálculo, conforme artigo 666. Ou seja, ainda que se tenha permitido a adoção da alíquota reduzida de 7%, optou-se por limitar a apropriação de créditos do ICMS. Como resultado, tem-se um imposto em cascata que resulta, ao final, em alíquotas efetivas superiores a 7%. E aqui, fecho aspas e vou, então,
no item 30 do meu voto, eu digo que, pela leitura da decisão recorrida, é incontroverso que o contribuinte, para obter o ressarcimento do ICMS-ST retido a maior, emitiu e escriturou notas fiscais no livro de registro de entradas com o CFOP, tendo como natureza da operação o ressarcimento do ICMS retido por substituição tributária. O contribuinte fundamentou o seu pedido de reconhecimento do direito aos créditos lançados conforme disposto 165.2 do Código Tributário Nacional, erro no cálculo do montante do débito, combinado com o artigo 632 do RICMES, que versa sobre o erro de fato cometido no preparo da guia de recolhimento do imposto. Ocorre que, sobre esse entendimento, houve controvérsia, e o juiz, ao pronunciar-se sobre a matéria, entendeu que a mesma é regulada pelo artigo 269 do RICMES, e o comportamento adotado pelo autuado não está previsto no referido artigo. Portanto, não há erro de fato na decisão recorrida, de forma que não conheço do pedido de retificação do julgado do contribuinte nesse ponto. O autuado também alega erro de fato na decisão retificanda, porque a mesma entendeu que não seria cabível a utilização de alíquota de ICMS-ST reduzida nas hipóteses objeto da lide, e que o autuado não teria trazido quaisquer argumentos capazes de afastar as disposições do comunicado CAT 1908. Pela leitura da decisão recorrida, acima transcrita, verifica-se também que houve controvérsia sobre a matéria e que, na verdade, os argumentos trazidos pelo autuado foram analisados pela decisão retificanda, porém considerados incapazes para afastar as disposições do comunicado CAT 1908. Portanto, houve pronunciamento do juiz sobre a matéria de forma que não há que se falar em erro de fato na decisão recorrida. E, por esse motivo, não conheço do pedido de retificação de julgado do contribuinte nesse ponto. Em relação ao item 1.2, o autuado creditou-se de ICMS-ST decorrentes de operações de venda de mercadorias submetidas à substituição tributária quando da entrada no estabelecimento da recorrente, mas que, pelas mais diversas circunstâncias, restaram por ser transferidas para estabelecimento ou vendidas para contribuintes localizados em outras unidades da Federação. O autuado não cumpriu os requisitos previstos na Portaria CAT 1799, porque os arquivos magnéticos apresentados foram elaborados em desacordo com os padrões estabelecidos na referida portaria, e por esse motivo o creditamento foi considerado indevido. O autuado entende, todavia, que demonstrou, por outros meios hábeis, a certeza e liquidez dos créditos de ICMS lançados. O autuado entende que há erro de fato na decisão retificanda porque os arquivos enviados, segundo o recorrente, estariam de acordo com os parâmetros exigidos pela fiscalização e, portanto, não haveria motivo para não os aceitar, sob a alegação da impossibilidade de tratamento dos dados, para a confirmação de que o crédito pleiteado pelo autuado efetivamente existiria. O recorrente afirma que a decisão retificanda não disse qual o requisito formal e técnico que foi descumprido para se considerar a não conformidade dos arquivos apresentados. Sem razão, o recorrente, conforme trecho da decisão retificanda a servir transcrito, é possível verificar que foi explicitado o motivo da não aceitação dos arquivos magnéticos apresentados conforme folhas tais. E aí eu transcrevi a decisão, que ela é extensa, e sublinhei, que negritei os pontos em que a decisão recorrida fundamenta o porquê da não aceitação dos arquivos. E aí, no item 40, eu digo, pela leitura da decisão retificanda, restou claro que os arquivos não foram apresentados de forma completa e as informações prestadas não preenchiam o requisito da formatação do arquivo em TXT. A não aceitação do arquivo na forma apresentada tem por motivo que a verificação dos dados não é uma tarefa manual, tendo em vista a enorme quantidade dos mesmos e a necessidade de fazer grandes cruzamentos de dados, para que seja possível, em tempo razoável, a certificação dos dados apresentados. A justificativa apresentada está em sintonia com o princípio da eficiência, esculpido no artigo 37 da Constituição Federal de 88. Por todo exposto, conclui-se que não há erro de fato na decisão recorrida, de forma que não conheço do pedido de retificação de julgado do contribuinte nesse ponto.
O autuado também alega haver erro de fato na decisão retificanda porque o recorrente teria demonstrado a certeza e liquidez dos créditos de ICMS lançados e, no entanto, a documentação apresentada não foi aceita pela não observação de aspectos formais por parte do autuado. Segundo o recorrente, essa situação constituiria erro de fato porque houve o descumprimento de decisões anteriores de outras câmaras julgadoras desse tribunal, as quais expressamente determinaram que a análise da improcedência da autuação deveria se dar a partir da verificação da existência ou não do crédito sob um aspecto material e não formal. Sem razão, o autuado, a questão da aceitação ou não da documentação, apesar do descumprimento de aspectos formais, foi controvertida e houve, como acima demonstrado, o pronunciamento do juiz, de forma fundamentada, pela não aceitação da referida documentação. Se esse posicionamento é divergente de outras câmaras julgadoras, então cabe ao autuado interpor recurso especial, pois o pedido de retificação de julgado não é o instrumento adequado para tal discussão. Portanto, não há que se falar em erro de fato na R-decisão retificanda, e por esse motivo não conheço do pedido de retificação de julgado contribuinte nesse ponto. Por todo exposto, eu não conheço do pedido de retificação de julgado do contribuinte e mantenho a R-decisão retificanda, é o voto que respeitosamente apresento a meus pares. O processo está em discussão. Bom, não havendo inscritos, eu estou encerrando os debates. Verificação de quórum. Votação iniciada. Julgamento encerrado. Então, o processo 4021591, Lojas Colombo S.A., Comércio de Utilidades Domésticas, de minha relatoria, o pedido de retificação de julgado não foi conhecido, a votação foi unânime. Doutor Rafael, o senhor fique à vontade, se o senhor quiser permanecer na sessão, e também fique à vontade, se quiser se retirar, e agradecemos a sua presença. Obrigado, senhor presidente. Uma boa manhã de trabalho a todos. Obrigado. O próximo processo aqui seria o da Ultrafarma 4133342. E aqui eu, em relação à sustentação oral, não vejo que o patrono está presente. Deixe-me ver aqui na gravação. Bom dia, presidente. Eu também achei estranho, porque até o senhor havia comentado, né, que na última sessão que eu não estive, compareceu, né, o patrono, o doutor Rafael Ristou, exatamente. E hoje não estava, eu vi até que não estava nem no convite do e-mail. Uhum. Eu também, por isso eu ia colocar o processo da Ultrafarma como primeiro, mas acontece que, até por causa desse incidente, eu resolvi postergar para ver se dava um tempo dele chegar. Se a doutora Sulamita quiser, a gente pode colocar um outro processo do doutor Ramon na frente e julgarmos para... Eu acho que, na verdade, não adianta, presidente, porque ele não estava nem no e-mail do convite da reunião. Sei. Então, acho que ele realmente não entrará. Mas, de toda forma, meu voto estava disponível, né? Uhum. Eu acho que não haverá prejuízo nesse momento, porque ou os senhores vão pedir vistas,
ou se me acompanharem, não vai ter prejuízo a ele em relação à sustentação oral. Que é o que costumam fazer, né? No TJ, eles já hoje em dia já perguntam, olha, doutor, acho que não precisa de sustentação oral, dispensa, né? Porque eles já adiantam ali o voto. Então, assim, pensando, né, por esse ângulo, a gente poderia fazer, e se for o caso, se forem pedir vistas, ele pode fazer na volta do processo. Se não forem pedir vistas, não vai ter prejuízo ainda. Eu concordo em parte com a senhora. Eu acho que quando o processo é colocado em pauta, né, então é o suficiente para que, se o juiz se ausentar, a gente vote, independentemente se vai ter vista, se não vai ter vistas, né? Sim, Então, eu acho claro. que sobre o aspecto de que seria com vista ou seria sem vista, isso para mim é irrelevante. O relevante é que o processo, que a pauta foi colocada no prazo correto, foi divulgada, né? E se ele não compareceu, a única coisa que a gente procura flexibilizar é, evidentemente, um atraso da pessoa na sessão, então a gente procura facilitar esse ponto, né? Houve um atraso, então eu não queria, digamos assim, prejudicar o contribuinte por causa de um atraso do advogado. Agora, o não comparecimento é ponto final, então podemos Tá bom. continuar o Se julgamento. quiser, então, presidente, se quiser colocar o do doutor Ramon na frente, até vou ligando a minha câmera para ter o julgamento completo. Eu vou tentar ligar aqui no celular. Para mim, tudo bem, entendeu? Porque daí, assim, só para que não se alegue, né? Já houve uma vez uma discussão que foi levada, inclusive, na Câmara Superior, que não se esperou o patrono, a patrona teve um pequeno atraso. Então, talvez para evitar esse tipo de discussão, eu poderia colocar, então, o processo do Dr. Ramon primeiro, e aí o Ultrafarma seria o último, e aí não tem jeito, aí é o último, tem que julgar. Tudo Tá bem? ótimo. E aí eu vou ligando a minha câmera do celular, porque o do computador realmente falhou aqui. Tranquilo. Então, vamos passar para o processo do Dr. Ramon. É o 5024057, Cane Textil, Comércio de Tecidos. O Dr. Ramon é o patrono. Eu não sei se aqui tinha pedido. Não tinha pedido de sustentação oral. Dr. Ramon, a palavra é sua. Obrigado, presidente. Deixa eu só abrir o processo aqui. É só para contribuir com esse debate a respeito do, do processo do doutor Solamita, podemos dizer aí que o doutor Rafael Risto saiu intimado, né, da sessão, de Correto. que seria colocado em pauta na próxima sessão, na medida em que, de forma extraordinária, a doutora Solamita não pôde comparecer naquela sessão específica, né? Mas o Jailson já colocou no chat aqui de que não houve inscrição para sustentação oral, então também já resta prejudicada essa questão. Vou abrir e registrar o voto. Também não vai contribuir muito, porque é um voto bem curto, presidente. Não vai dar um tanto tempo assim para aguardar o patrono. Bom dia, vocês estão me vendo agora? Sim. Então tá bom. Doutor Solamir, estava comentando com o doutor Marco que o doutor Rafael saiu intimado aqui da sessão passada, porque nós avisamos que foi uma forma extraordinária, se ela não pode comparecer, então seria pautado para a próxima sessão. Então, estranho, né? Tá bom. A gente procura, como eu disse, a questão simplesmente de atrasar um pouco a sessão para poder facilitar, né? Para não. Claro. Eu já teve um processo que foi para a Câmara Superior, porque o cara falou que estava, ele chegou atrasado e não sei o quê. Então, vamos tentar fazer o máximo possível para colaborar. Presidente, o processo é um processo que versa sobre duas acusações. Uma delas referente a não pagamento de ICMS por levantamento fiscal, por falta de registro de mercado de entrada, de notas de entrada, né? Se concentrei um pouco. E o item 2 é referente à própria não escrituração desses documentos de entrada. A decisão recorrida
ela suspendeu ou cancelou o item 2.2 pela aplicação do princípio 2.2. Desculpa, a apreciação do princípio da consunção. E em sede recursal, a doutora representação fiscal não concorda e pugna pela literalidade do parágrafo 5º do artigo 85. Ocorre que, a despeito do recurso de ofício do parecer da representação fiscal, o contribuinte apresenta a petição aderindo ao edital da PGR de transação, a extrato de inscrição em dívida ativa dos créditos, pela totalidade dos créditos, né, não exclusivamente pelo item que foi mantido, mas pela totalidade. Motivo pelo qual, presidente, eu não estou conhecendo o recurso de ofício, como eu voto. Perfeito. O processo está em discussão? Não havendo inscritos, eu vou encerrar os debates. Verificação de quórum. Votação iniciada. Julgamento encerrado. Então, o processo 5024057, Canetextil Comércio de Tecidos, Limitada. O recurso de ofício não foi conhecido nos termos do voto do ilustre relator. Votação unânime. Então, passamos agora ao processo 4133342, Ultrafarma Saúde Limitada, relatora doutora Sulamita. Doutora Sulamita, então, a palavra está com a senhora, tendo em vista que o ilustre patrono está ausente. Obrigada, presidente. Eu vou fazer uma leitura do relato da infração e, em seguida, eu passo a leitura do voto. Uhum. Então, item 1. Deixou de pagar ICMS-ST no montante de tal nos meses de abril a agosto de 2015 por guia de recolhimentos especiais nas entradas neste estado de São Paulo de mercadorias sujeitas à retenção antecipada, conforme explicitado nos demonstrativos 1, 2 e relatório circunstanciado. Os valores recolhidos nas operações relacionadas foram inferiores aos devidos, conforme determinado nos artigos do RICMES. Aí ele fala, né, 313, respectivas portarias, menciona todas as portarias. Fazem também parte integrante desse aí, cópia das notas fiscais dos recolhimentos insuficientes, né? Aí a infringência do 426A e os demais artigos. E agora, então, feita a leitura da acusação fiscal, eu passo a leitura do voto. Inicialmente, passou o julgamento do recurso de ofício, de folhas 4.934 a 4.938. Conforme aduzido pela própria representação fiscal, os documentos fiscais escriturados antes de 30 de 3 de 2015 foram atingidos pela decadência, de forma que conheço o do presente recurso de ofício e a ele nego provimento em conformidade com o requerido em parecer do recurso de ofício. Com relação ao recurso ordinário, interposto às folhas 4.950 a 5.005, e em atenção à petição apresentada pela autuada às folhas 5.090 a 5.097, é de rigor a realização de cotejo entre a presente autuação e o precedente invocado pela autuada. Nesse viés, o presente AIM foi lavrado sobre a acusação de que a autuada deixou de pagar o ICMS-ST referente a mercadorias sujeitas à retenção antecipada, de forma que os valores recolhidos nas operações relacionadas foram inferiores aos devidos. De igual forma, o item 1.1 do AIM, aí cito o número do outro AIM, ora invocado como precedente, relata que a autuada, aquela feita, deixou de pagar ICMS-ST na entrada de mercadorias neste estado. Na decisão proferida pela Câmara Superior deste grande tribunal no julgamento do AIM
número tal, o juiz relator, Dr. José Orivaldo Pérez Júnior, afastou a exigência do CMS-ST em razão da imprecisão na fixação de base de cálculo do CMS-ST declarado pelo STF, entendendo que o lançamento de que trata o item 1.1 carece de requisitos obrigatórios elencados no artigo 142 do CTN, especialmente em relação à determinação do montante da exigência tributária. Nesse sentido, peço licença para transcrever o voto do ilustre relator, demonstrando a aplicação do precedente invocado ao caso concreto, ora sob julgamento. E aqui eu transcrevo o julgamento da Câmara Superior, que de caso idêntico, declarou nulo o auto de infração, cancelou a exigência fiscal por iliquidez da base de cálculo com base no artigo 142 do CTN, exatamente porque, como há uma provisoriedade da base de cálculo do ICMS-ST, não teria como se cobrar o valor que foi efetivado, E aí depois, ainda se o contribuinte pagar mais, ele pediria restituição, conforme ali foi decidido na ADIM 2777 do STF. Desde então, as câmaras julgadoras deste egrégio tribunal vêm observando a orientação acima. E aí aqui eu transcrevi também um julgado, depois desse julgamento da Câmara Superior. Pois bem, no presente caso, na análise do auto de infração e de seus demonstrativos, verifica-se que foi realizado o cálculo do tributo devido a partir da apuração do suposto preço final das mercadorias, com base no que disciplina as portarias CADES 35 de 2014, 149 de 2015, 95 de 2013, 70 de 2015, 106 de 2013 e 83 de 2015, as quais estabelecem um preço final de venda das mercadorias quando ainda não ocorreu efetiva venda ao consumidor final ou em varejo, de modo que o preço ali delimitado acaba por não corresponder com o preço efetivamente praticado na cadeia comercial. Como pode-se verificar aqui, inexiste qualquer certeza se o fato gerador posterior ocorreu e, caso tenha ocorrido, não se sabe qual foi o preço praticado pelo revendedor ao consumidor final. Ademais, conforme demonstrado por amostragem, as folhas 4.979 a 4.982 pela recorrente, a distorção entre a base de cálculo apurada na autuação, que seria o preço final, entre aspas, e o preço efetivamente praticado ao consumidor final. As folhas 4.979, a recorrente colaciona a tabela comparativa, onde se verifica que os preços praticados foram muito inferiores às bases de cálculo estabelecidas na portaria CAT, o que demonstra que o valor de base de cálculo utilizado pelo AIM, além de não refletir a média de mercado, é muito superior ao preço efetivamente praticado. Temos, assim, que a alegação da autuada, no caso concreto, de que há distorção existente entre a base de cálculo ficta do imposto e o preço efetivamente praticado, pois a base de cálculo não é definitiva, encontra respaldo no entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado através da ADIM, que precisou alterar, a da ADIM 2777, e também em decisão desse próprio tribunal, conforme visto no precedente da Câmara Superior, em razão da exigência de recolhimento de quantia ilíquida, o que viola o artigo 142 do CTN e o inciso 4 do artigo 34 da Lei 13.457 de 2009, tornando insubsistente a cobrança. Destarte aplicável o precedente invocado pela recorrente ao caso concreto, cuja matéria é idêntica, sendo de rigor a observância do entendimento já afirmado pela Câmara Superior deste egrégio tribunal. Continuamente, não merece prosperar a alegação da representação fiscal ao afirmar que, quanto à decisão da Câmara Superior nos autos do AIM número tal, embora respeitável, há que se destacar que passa longe de ser um entendimento fazendário consolidado, pois seu placar foi bastante apertado, 8-7, sendo que o voto do presidente foi contrário ao voto vencedor e que havia uma juíza fazendária ausente, pois, independentemente da ausência de juiz fazendário e do placar da decisão, o quórum previsto na legislação vigente foi devidamente atendido. Portanto, a orientação da Câmara Superior não pode ser ignorada com argumentações que, inclusive, atentam contra a imparcialidade dos juízes deste tribunal. Nesse sentido, peço licença para transcrever trecho do voto proferido pelo ilustre juiz relator Ramon Leandro Freitas Arnone, dessa colém da 5ª Câmara Julgadora deste grande tribunal, no julgamento do AINTAL, o qual tive a honra de acompanhar e que bem delineou a respeito da imparcialidade dos juízes que compõem as câmaras deste grande tribunal. E aí eu transcrevo aquele julgamento que o contribuinte havia pedido ali a nulidade do julgamento porque uma juíza contribuinte havia faltado. E aqui é o inverso, é a representação fiscal que está pedindo a não aplicação do precedente porque havia faltado uma juíza
fazendária. Portanto, resta inequívoca a aplicação do precedente invocado pela autuada, que demonstra a identidade com a infração narrada no AIN exordial, sendo impossível ignorar a decisão da Câmara Superior em processo de igual matéria, vez que é a orientação atual sobre o tema, e, para desconstituí-la, seria necessário um novo recurso especial fazendário sobre a matéria de direito em debate, e cujo veredito lhe fosse favorável. Por fim, importante destacar que não só a Câmara Superior não reformou tal entendimento até a presente data, como o vem revalidando, conforme se infere do julgamento realizado em 29 de nove de 2022, cujo voto vencedor de relatoria do autual ilustre vice-presidente deste tribunal, assim restou emendado. E aí, em 2022, foi revalidado o entendimento, né, reafirmando essa questão em voto também idêntico e também de empresas do setor farmacêutico, tá? Que tem aquela questão do medicamento e do PMC aplicado. Então, para demonstrar a revalidação de tal entendimento para casos análogos ao presente, peço licença para transcrever abaixo trechos do mencionado voto vencedor no julgamento do AIN tal, que aí é do voto, né, do Dr. Juliano de Pietro, que trata dessa questão. Isto posto, considerando a iliquidez do lançamento nos termos do que já dispôs o STF e os próprios precedentes da colém da Câmara Superior deste egrégio tribunal, voto no sentido de reformar a decisão de primeira instância para que se cancele integralmente o AIN em referência. Pelo exposto, conheço do recurso de ofício e a ele nego-lhe provimento, bem como conheço do recurso ordinário e a ele dou provimento para cancelar o auto de infração em razão de precedentes da Câmara Superior deste egrégio tribunal, que afastaram a exigência de CMS-ST em casos análogos ao presente. É como voto e respeitosamente submeto aos meus pares. Presidente, também gostaria de solicitar novamente a edição do voto, por favor. Ok. Então, parabenizo a ilustre relatora, eu estou aqui habilitando e o processo está em discussão. Já adianto que, em relação ao comentário da relatora, de que haveria necessidade de um outro recurso especial para mudar o entendimento da Câmara Superior, nessa parte eu discordo. Eu acho que a nossa jurisprudência, nosso entendimento é que os votos da Câmara Superior demonstram inequivocamente uma tendência, mas eles não são vinculantes às câmaras ordinárias. Então, Sim. nesse ponto, eu discordaria. Eu endossaria no sentido de que não tem essa, de que, como o doutor Ramon já explicou anteriormente, né, se você tem julgamentos, independente, né, do tipo de julgamento, se faltou um fazendário ou um juiz contribuinte, a gente não tem esse tipo de entendimento. Né? Nesse ponto, não, o que eu quis dizer... Parabenizo a relatora de ter colocado esse ponto, né? Eu só discordei do último ponto colocado ali. O que eu quis dizer é que, na verdade, esse é o entendimento atual, né? Que para mudar teria que ter uma reforma. Eu também não foi nem alterado, né? Foi revalidado, inclusive. Eu seria muito cauteloso em dizer que é o entendimento atual. Acho que é uma tendência, né? O entendimento a gente normalmente usa quando tem uma sessão monotemática ou então até com a súmula, né? Aí sim. Mas não é o caso aqui. Eu acho que é perfeitamente possível discordar e produzir, inclusive, um recurso especial para que haja esse entendimento, haja uma pacificação na superior, que essa é a função dela. Uhum. Mais alguma manifestação? Presidente, eu peço só mais um minutinho para terminar de ler. Nós tivemos a oportunidade de debater essa mesma questão na oitava Câmara no mandato passado, e me parece que a decisão que prevaleceu foi do presidente Dr. Samuel Riema na época sobre a liquidez do crédito. Certo. E eu, salvo o melhor juízo, eu fiz um voto divergente, mas naquela questão específica, a argumentação que foi trazida de liquidez, ela foi feita em sede de memoriais. Então, me parece que na oportunidade eu votei pela decisão
extra-petita, pelo não acatamento da tese. Deixa eu só refletir com um pouco mais de segurança, presidente, até para evitar de pedir uma vista desnecessária, Uhum. até porque o voto da doutora Sulamita, como de costume, muito bem fundamentado, e o senhor tem razão, as decisões da Câmara Superior, elas de fato não nos vinculam, né, infelizmente, diga de Uhum. passagem, porque deveríamos aí obedecer de forma mais coerente e e sistemática as decisões da Câmara Superior a quem cabe definir de forma definitiva, né? Definir mesmo a jurisprudência do tribunal, mas eu reconheço que faltam ali instrumentos de constrangimento para que as câmaras julgadoras de fato façam, salvo nas hipóteses que o senhor citou em súmula vinculante, e mesmo nas Claro. hipóteses de exceção temática, os Uhum. constrangimentos previstos na Lei 13.457 não são suficientes para vincular as decisões dos julgadores de câmaras ordinárias. Então, deixa eu só de Uhum. venda, um pouco de paciência. Se eu Não, terminar você de fazer a fica à leitura, até para vontade. não Eu, incorrer em contradição, na medida em que, embora tenha idente acompanhar a doutora Sulamita, eu posso ter feito voto divergente numa outra oportunidade, eu quero ver a distinção, se realmente há essa distinção referente a esse caso. eu Inclusive, adianto, doutor doutor Ramon, Ramon. É. o senhor estava falando da tese do contribuinte, Uhum. inclusive ele fala, além da iliquidez e tudo mais, ele traz uma outra questão que eu não achei pertinente, é que o precedente deveria ser aplicado também em observância, né, ao princípio da isonomia e para vedar aí uma concorrência desleal. Porque como são empresas do mesmo setor e acabaram sendo desoneradas, né, do imposto, autos idênticos para empresas de medicamentos, se ela tivesse um veredito ali diferente, ela estaria sofrendo uma concorrência desleal, né? Perfeito. E aí também ela pediu a aplicação da isonomia, mas é que eu acho que não importa que ao feito, então, esses argumentos, por isso que eu me ative ali ao 142 e a liquidez da base de cálcio. Presidente, obrigado pela paciência. De fato, é uma situação específica naquele caso que não me fez acompanhar o doutor Samuel na oportunidade. Então, nesse caso, mais uma vez, parabenizando a doutora Sulamita, eu vou acompanhar. Bom, Com licença, presidente. pois não. Eu vou solicitar vista do caso, porque
a doutora relatora, né, ela o principal argumento da decisão é um precedente da Câmara Superior, né? Então, eu acho por bem analisar melhor esses precedentes da Câmara Superior. Então, eu vou fazer uma pesquisa mais refinada para verificar realmente a posição da Câmara Superior. Também queria pontuar que a representação fiscal não disse que o precedente não era válido, né? Só disse que não era representativo de um entendimento fazendário, um entendimento consolidado da Câmara Superior, na medida daquelas circunstâncias que tinha o juiz fazendário ausente e tal. E como bem o presidente disse, o precedente da Câmara Superior não vincula, então nem cabe à representação fiscal dizer que é para aplicar ou não precedente, uma vez que a decisão da Câmara Superior não vincula, salvo súmula, as decisões das câmaras ordinárias, né? Mas eu verifiquei, inclusive, que tem um precedente do mesmo contribuinte, julgado por outra Câmara Julgadora, que foi mantido. O contribuinte entrou com recurso especial, mas ainda não foi julgado pela Câmara Superior. Então, eu vou fazer uma análise melhor e vou solicitar vistas aqui, por favor. Então, vistas concedida à representação fiscal. Com isso, o julgamento 4133-342, Ultrafarma Saúde Limitada, da doutora Sulamita, recurso misto, foi concedida vistas à douta representação fiscal, julgamento encerrado. Com isso, encerramos a sessão de hoje. Aqui na Câmara Superior. Olha, Câmara Superior. Quinta Câmara. A ata já está disponível. Jailson, pode encerrar a gravação?